Evangelho de hoje, da segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30, e diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio médico: Cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O hoje de Deus na nossa vida e a decisão, crer ou não crer. Nós vimos aqui no Evangelho de hoje, Jesus trazendo a profecia, a promessa para o hoje. Hoje se cumpriu isso que vocês estão escutando e que sempre escutaram da parte das Escrituras, quando Jesus pega um trecho do profeta Isaías e lê aquele trecho, né? Jesus chega na sinagoga, é convidado para pregar naquele dia, dão a ele o livro, ou seja, o rolo, né? Naquele tempo era um rolo, você vai abrindo, do profeta Isaías. E Jesus vai abrindo e faz questão de proclamar. Ele escolheu esse texto da Escritura: O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou, porque com a unção para anunciar boa nova aos pobres, enviar, né, para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar um ano da graça do Senhor e não um ano da vingança do Senhor, como estava em Isaías. Então Jesus escolhe o que quer ler, muda um pouquinho do que leu e diz: tudo isso sou eu, tudo isso é hoje. Diante de Jesus, nós temos que dar o passo da fé, né? Nenhum de nós está excluído do passo da fé. E aí, tudo que se refere a Jesus também se refere a todo batizado. Quando você é batizado, você se chama cristão. Cristão significa sob o Cristo, e Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Cristão significa outro Cristo, debaixo do Cristo. Portanto, ungido também. A partir do momento que eu reconheço quem é Jesus, o que se refere a Jesus também se refere a mim. Então, hoje, eu posso, pela fé, dizer, porque batizado sou, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu. E ele também me consagrou com a sua unção, com o seu óleo sagrado. E eu também sou enviado a proclamar boa nova aos pobres, eu também sou enviado a proclamar libertação para os cativos, eu também sou enviado para libertar oprimidos, recuperar a visão do cego. Eu também sou enviado a proclamar um ano, um tempo da graça de Deus para todo ser humano. Essa palavra é sobre você, meu irmão, é sobre mim. Eu não entendo essa timidez que a gente tem de pegar uma homilia e mandar no WhatsApp de alguém. Eu não entendo essa fé encruada que muitas pessoas têm de tudo: eu não estou pronto, não é para mim, eu tenho vergonha. Mas se você é cristão, você é ungido também. Agora, só faz isso quem experimentou por primeiro isso em si mesmo. Jesus é para mim aquele que me tira do cativeiro, aquele que me acolhe na minha pobreza, me socorre nas minhas misérias. Jesus é aquele que me ajuda na minha cegueira. Jesus é aquele que abre o meu cativeiro. Então, primeiro acontece em mim, para que aconteça através de mim. E aí nós vemos algo muito interessante na pessoa de Jesus.
para que é que Deus derrama o óleo da unção? Para que é que Deus Pai unge Jesus? Unge para os necessitados. Porque se a gente pegar aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou com a unção. Para quê? Para que a unção? A unção tem um destinatário, eu sou só um instrumento dele, né? E aí nós vemos a lista: aos pobres, aos cativos, aos cegos, aos oprimidos e aos pecadores. Se a gente tirasse uma foto da vida de Jesus, ao redor de Jesus estão pobres, cativos, cegos, oprimidos, os mais necessitados da sociedade, fazem parte e são destinatários de tudo que Deus Pai derramou em Jesus. Agora vamos colocar uma pergunta para nós. Pense aí, tudo que Deus Pai, tudo que Deus, através da vida, da religião e da fé, derramou em você, derramou coisas, sim ou não? Derramou fé, derramou sabedoria, te deu aptidões e te deu dons espirituais e ou naturais, a sua profissão, o seu diploma. Os pobres, os oprimidos, os cativos, os últimos, são destinatários do que você tem, do que você é. Quem se beneficia da unção derramada sobre você e sobre mim? E Jesus dá um destino à unção que foi derramada sobre ele, que são os últimos. Jesus, ele é gratuito. E quando ele termina de ler, todo mundo fica olhando para ele, porque agora ele tinha que pregar, ele tinha que explicar a palavra, né? E todo mundo já tem uma primeira curiosidade, por que que ele escolheu esse texto? E Jesus só se senta e diz, vou até grifar com o meu verde palmeiras aqui, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu. Portanto, nesse hoje se cumpriu, Jesus está se proclamando, eu sou o ungido de Deus. Está em mim. E aí as pessoas começam a dar testemunho a respeito dele, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca, os milagres, as curas, mas colocam uma pergunta e diziam, não é este o filho de José? Mas ele é filho do José, da carpintaria. Ele é o filho de José. Olha que interessante, né? São José, nessa vida, ele passou como que em branco, né? Vamos dizer assim. Ninguém reconheceu, ninguém diz assim, também, claro que é ele. Sendo filho do José, tá explicado. Filho do José, não. Eles olham e falam, mas não é o filho do José? José passou desapercebido, né? E ninguém conseguia criar vínculo, né, entre Jesus e José. A humildade, o silêncio de São José. Acontece que toda santidade nessa vida é mérito. E mérito, quando entra, e santidade, quando entra no céu, essa moeda, ela sofre um câmbio. Quando você vai no outro país, você não tem que fazer o câmbio, você troca a sua moeda pela moeda local. Nessa vida, santidade e mérito, aspas, é como uma moeda. Quando entra no céu, faz um câmbio, vira glória. Entende? É por isso que São José é glorioso. E agora, no céu, amado, reconhecido pela igreja, por tantos e por todos. Né? Se você pega, por exemplo, Santa Teresinha do Jesus, quando um padre chega lá no Carmelo e fala, madre, eu estava lendo os escritos dessa irmãzinha que morreu há pouco tempo, essa menina é santa, nós temos que canonizá-la. A madre diz para o padre, né, padre, mas se for canonizar a irmã Teresinha, tem que canonizar todos, ela é igual a nós aqui, eu nunca vi nada de diferente nessa menina. Passou desapercebido, mas Teresinha de Jesus, quando entra no céu, milagres começam a acontecer na terra. Por quê? Porque mérito e santidade, quando entra no céu, vira glória. E grande é a glória, por exemplo, Santa Teresinha, grande é a glória de São José. Não é ele o filho do José? São José que passa desapercebido, mas São José foi muito importante na vida de Jesus. Como pai, como provedor, como educador, o homem Jesus tem tanto do homem José. Né? E é em Jesus que a gente descobre justamente o tamanho de São José, porque a pergunta, não é este o filho de José, tem resposta, sim, é este o filho de José, e a fruta não cai longe do pé, não. É este o filho de José, sim. E aí Jesus vai dizer, médico, cura-te a ti mesmo, né? O profeta só não é aceito na sua pátria. E aí Jesus vai dar dois exemplos de quem somos nós, e da dificuldade que nós temos de reconhecer isso aqui de nós, ó. Jesus diz, o profeta, né, só não é aceito na sua terra, santo de casa não faz milagre. Aí vem os dois exemplos de quem somos nós. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu 3 anos e 6 meses, haviam muitas viúvas. Quem somos nós? Viúvas, necessitados de Deus. De um Deus que vem através de Cristo. De um Cristo que é muito maior que o profeta Elias. Mas o povo não teve fé. Elias podia ter ajudado muitas viúvas. Só ajudou uma lá de Sarepta, na Sidônia. Nem do povo de Deus ela era. No tempo do profeta
Eliseu, que vai suceder Elias. Haviam muitos leprosos em Israel. Houve um surto de lepra, e Eliseu tinha o dom da cura. Contudo, nenhum deles foi curado, mas só Naamã, o sírio. Portanto, quem somos nós? Viúvas e leprosos. Jesus, maior que Elias, maior que Eliseu. Bom, diante desse fato, diz a palavra, quando ouviram essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos diante da verdade de quem eu sou, uma viúva, um leproso. Diante da verdade de quem é Jesus, eu posso ficar furioso. E queriam jogar Jesus precipício abaixo. Ou eu posso ficar humilde, me abrir e dizer, socorre-me, Senhor, na minha viuvez. Socorre-me, Senhor Jesus, na minha lepra. Queriam lançá-lo do precipício. Você precisa tomar uma decisão diante de Jesus. Primeiro começa aqui, como diz Santo Agostinho, Conhece-te, aceita-te, supera-te. A gente precisa se conhecer e não ficar furioso com o que está conhecendo. Aceitar. Mas não é aceitar à base de drama, de vitimismo. É aceitar para se superar. Conhece-te, aceita-te, supera-te. E a gente não vai fazer isso jogando Jesus no precipício, A gente precisa trazer Jesus para dentro do nosso coração, através da fé, da oração, da palavra, da Eucaristia. E aí diz Jesus, porém, passando pelo meio deles, vou até grifar aqui de novo meu virtual mesmo, passando pelo meio deles, filho, tá nem aí, continuou o seu caminho. Jesus não foi marcar horário com o padre não, viu? Padre, quando a gente quer servir a Deus, parece que tudo fica mais difícil. Jesus, beijinho no ombro, recalque, filho. Jesus segue o seu caminho. Isso aqui é uma palavra para nós, sempre que a gente é rejeitado, não é bem compreendido. O bem nem sempre é acolhido. E quantas vezes você vinha fazendo o bem, doando, dedicando, exercitando o dom que você tinha, até que você trombou com alguém. Alguém ridicularizou você. Alguém disse que você faz o que faz para se aparecer, que você faz isso com segundas intenções. E você encrua num vitimismo, não faz mais o bem. Opa, o que é isso? Olha o que Jesus está dizendo aqui, Jesus foi rejeitado na sua terra. Jesus foi mal interpretado pelos seus. O que ele fez? Seguiu o seu caminho e continuou sendo quem ele podia ser, fazendo o que sabia fazer. Sobre você e sobre mim, querido, tem uma unção. Cuidado para as rejeições, para os desencontros dessa vida. Não secar essa preciosa unção que Deus derramou sobre você. Então hoje na nossa vídeo oração, vamos reconhecer, louvar, adorar o Senhor Jesus como ungido do Pai. Pedir que Ele faça em nós tudo o que a unção pode fazer. Permitir que através de nós a unção faça também. E nos reconhecer a nossa viuvez, a nossa lepra. E ao invés de ficarmos furiosos, estarmos abertos diante de Jesus. E rezar também as nossas rejeições. Se você bateu na trave aí com alguém, não desanima não. Bola para frente, vira a página. Siga o seu caminho. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.